A escassez de alimentos e água é uma das maiores ameaças que uma pessoa pode enfrentar em situações de crise, como desastres naturais, colapsos econômicos, guerras ou pandemias. Em cenários extremos, a falta desses recursos essenciais pode levar à fome, desidratação e até mesmo à morte. No contexto do sobrevivencialismo, a preparação para lidar com a escassez de alimentos e água não é apenas uma precaução, mas uma necessidade vital. Este texto abordará estratégias detalhadas para enfrentar a escassez de alimentos e água, desde a preparação e armazenamento até a produção e obtenção desses recursos em situações de crise. 1. Entendendo a escassez de alimentos e água. Antes de se preparar, é essencial entender o que causa a escassez de alimentos e água e como ela pode afetar sua vida. Desastres naturais, secas, enchentes, furacões e terremotos podem destruir plantações e contaminar fontes de água. Colapso econômico. A interrupção das cadeias de suprimentos pode levar à falta de alimentos e água potável. Conflitos e guerras. Guerras podem destruir infraestruturas e impedir o acesso a recursos básicos. Pandemias. Doenças podem afetar a mão de obra agrícola e a distribuição de alimentos. A escassez de alimentos e água pode levar a situações extremas, como aumento de preços, saques e conflitos por recursos. Portanto, a preparação é fundamental para garantir a sobrevivência. 2. Preparação. A base para enfrentar a escassez. A preparação é o primeiro passo para lidar com a escassez de alimentos e água. Aqui estão as estratégias essenciais. Estoque de alimentos. Alimentos não perecíveis. Estoque itens como arroz, feijão, massas, enlatados e alimentos desidratados. Esses alimentos têm longa duração e são fáceis de armazenar. Alimentos de longo prazo. Considere comprar rações de emergência ou alimentos liofilizados, que podem durar anos. Rotação de estoque. Use e substitua os alimentos regularmente para evitar desperdícios e garantir que estejam sempre frescos. Estoque de água. Reserva de água. Armazene pelo menos 1 litro de água por pessoa por dia, para um mínimo de 30 dias. Isso inclui água para beber, cozinhar e higiene. Filtros e purificadores. Tenha filtros de água portáteis ou tablets de purificação para garantir água potável em caso de contaminação. Recipientes adequados. Use garrafas de água, galões ou barris de alimentos para armazenar água. Certifique-se de que os recipientes sejam limpos e seguros. Medicamentos e suplementos. Kit de primeiros socorros. Inclua itens como gaze, antisséptico, analgésicos e medicamentos essenciais. Suplementos vitamínicos. Em situações de escassez, suplementos podem ajudar a manter a saúde e a energia. Itens de higiene. Sabonete, pasta de dente e papel higiênico. Esses itens podem se tornar escassos e valiosos em uma crise. Produtos de limpeza. Desinfetantes e álcool são essenciais para manter a higiene e prevenir doenças. 3. Autossuficiência. Produção de alimentos e água. Em uma crise prolongada, a autossuficiência é crucial. Aqui estão as estratégias para produzir alimentos e água. Produção de alimentos. Horta caseira. Aprenda a cultivar vegetais, frutas e ervas em casa. Use técnicas como jardinagem em vasos, hidroponia ou aquaponia. Criação de animais. Galinhas, coelhos ou peixes podem fornecer uma fonte sustentável de proteína. Preservação de alimentos. Aprenda técnicas como conservas, desidratação e fermentação para prolongar a vida útil dos alimentos. Obtenção de água. Coleta de água da chuva. Instale sistemas de coleta de água da chuva para armazenar água para uso doméstico. Poços e nascentes. Se possível, tenha acesso a uma fonte de água natural, como um poço ou nascente. Dessalinização. Em áreas costeiras, considere métodos de dessalinização para transformar água salgada em água potável. Energia alternativa. Painéis solares. Invista em sistemas de energia solar para manter eletricidade em caso de apagões. Geradores. Tenha um gerador a gasolina ou diesel para emergências. Fontes de calor, lenha, fogões a gás ou aquecedores solares podem ser essenciais em climas frios. 4. Habilidades práticas para lidar com a escassez. Em uma crise, habilidades práticas podem ser mais valiosas do que recursos materiais. Aqui estão as habilidades essenciais. Caça e pesca. Caça. Aprenda técnicas de caça e armadilhas para obter carne em situações de escassez. Pesca. Saiba pescar e preparar peixes para consumo. Identificação de plantas comestíveis. Plantas silvestres. Aprenda a identificar plantas comestíveis e medicinais na natureza. Cultivo de plantas.
Saiba como cultivar plantas em diferentes condições climáticas. Purificação de água. Filtração. Use filtros caseiros ou comerciais para purificar a água. Fervura. Ferver água é uma maneira eficaz de matar bactérias e parasitas. Produtos químicos. Use cloro ou iodo para desinfetar água em situações de emergência. Reparos e manutenção. Reparos domésticos. Saiba consertar vazamentos, instalar sistemas simples e fazer manutenção básica. Manutenção de veículos. Aprenda a trocar pneus, fazer pequenos reparos e manter seu veículo funcionando. 5. Redução do consumo e maximização de recursos. Em situações de escassez, é essencial reduzir o consumo e maximizar o uso dos recursos disponíveis. Aqui estão as estratégias. Redução do consumo de água. Banhos rápidos. Reduza o tempo no chuveiro e reutilize a água para outras tarefas. Reutilização de água. Use água da chuva ou água residual para regar plantas ou limpar. Conservação. Conserte vazamentos e use dispositivos de economia de água. Redução do consumo de alimentos. Porções controladas. Sirva porções menores e evite desperdícios. Reaproveitamento. Use sobras de alimentos para preparar novas refeições. Dieta balanceada. Priorize alimentos nutritivos e de alto valor energético. Maximização de recursos. Compostagem. Transforme resíduos orgânicos em adubo para a horta. Reciclagem. Reutilize materiais para reduzir o desperdício e criar novos recursos. 6. Rede de apoio e comunidade. Em uma crise, a solidariedade e a cooperação são fundamentais. Aqui estão as estratégias para construir uma rede de apoio. Família e amigos. Plano de emergência familiar. Combine um plano de ação com sua família para situações de crise. Comunicação. Estabeleça métodos de comunicação alternativos, como rádios ou códigos. Comunidade local. Grupos de sobrevivência. Participe ou crie grupos locais de preparação e apoio mútuo. Troca de habilidades. Compartilhe conhecimentos e recursos com vizinhos e membros da comunidade. Redes online. Fóruns e grupos. Participe de comunidades online de sobrevivencialismo para trocar informações e dicas. Cursos e treinamentos. Invista em cursos de preparação, primeiros socorros e habilidades práticas. 7. Saúde mental e emocional. A escassez de alimentos e água pode ser extremamente estressante. Aqui estão as estratégias para cuidar da saúde mental. Preparação psicológica. Aceitação. Aceite que a crise pode acontecer e esteja mentalmente preparado para enfrentá-la. Resiliência. Desenvolva a capacidade de se adaptar e superar adversidades. Atividades de relaxamento. Meditação e yoga. Práticas de relaxamento podem ajudar a reduzir o estresse. Hobbies. Mantenha atividades que tragam prazer e distração, como leitura ou jardinagem. Apoio emocional. Conversas abertas. Mantenha diálogos honestos com familiares e amigos sobre medos e preocupações. Ajuda profissional. Considere buscar apoio psicológico se necessário. Considerações finais. Lidar com a escassez de alimentos e água é um desafio complexo, mas essencial para a sobrevivência em situações de crise. No contexto do sobrevivencialismo, a chave para enfrentar a escassez é a preparação, a autossuficiência e a capacidade de se adaptar a novas realidades. Ao seguir as estratégias apresentadas neste texto, você estará mais preparado para enfrentar as adversidades de uma crise e proteger você e sua família. Lembre-se, a preparação não é apenas sobre acumular recursos, mas sobre desenvolver habilidades, construir redes de apoio e manter uma mentalidade resiliente. Comece hoje a se preparar, pois em um cenário de escassez, aqueles que estão prontos têm maior chance de sobreviver e prosperar. E lembre-se, esteja sempre preparado,